Olá, estamos já aqui com o João Henriques na exposição Lunotics na Casa Azul. Estamos no espaço de exposição. E isto é um projeto que foi feito já no ano passado, em 2023, foi a última exposição de 2023, e que estendemos um pouquinho mais porque tivemos mais pessoas interessadas em vir a esta exposição. Foi uma das exposições que teve mais visitas neste ano, com bons feedbacks, mas o que interessa aqui é falarmos um pouco o que é que nos trouxe, o que é que levou aqui ao João propor uma coisa com este nível de lunoticidade e pegando um pouco na ideia do título, vamos começar por aí, João. Pode explicar um pouco porque é Lunotics? Jorge, antes de mais, obrigado por todo o teu apoio, por tudo aquilo que ajudaste a criar e teres disponibilizado este teu espaço. Começando pelo título, de facto, eu acho que foi a última coisa a surgir, porque primeiro apareceram as imagens, enfim, até de uma forma um pouco ocasional. As frases eu já vinha a construir, já vinha a juntá-las há bastante tempo, como terás reparado, são frases de diversos atores, então demoraram ainda uns anos a construir este bloco de frases. E o título acabou por surgir no fim, em que eu não tinha. Eu acho que a ideia do título é bastante importante, para ser franco. E então é uma ideia. É muito interessante tentar encontrar, mas também é difícil. E o Lunótico conjugava duas possibilidades. Uma delas ótica, e esta exposição tem um pouco a ver com a ontologia da fotografia e da visão, e portanto do ótico. Portanto, além disso, são imagens da exploração à Lua, e portanto o lunar e o ótico juntavam-se aqui. E obviamente depois na nossa linguagem essa distorção linguística, ou seja, nem é lunático nem é ótico, e será um pouco dessas duas coisas e de tudo isto que eu estou, digamos, a descrever. Falaste das imagens como referências de um arquivo, embora a abordagem aqui não seja arquivística, partem de um arquivo. Podes falar um pouco como é que fizeste essa seleção, o que é que partiu, o que é que te interessou mais nesse arquivo, o que é que te levou a selecionar as fotos que selecionaste? Por um lado, embora isto não deixa de ter subjacente, e sobretudo quando acompanhamos um trabalho, temos sempre tudo aquilo que já foi dito ou constituído em torno do trabalho. E sobre o arquivo existem reflexões bastante profundas, sobretudo do Foucault e do Al Foster, e entre outros, claro, mas foram o Alan Sekula, portanto são tudo pessoas que refletiram sobre a história da fotografia, e aqui também há essa reflexão, e aqui há a ideia, o arquivo é sempre uma apropriação, vá lá, não é a apropriação como ela é conhecida normalmente, mas também é uma forma de apropriação, porque ao fim e ao cabo acabas sempre por ser tu a fazer uma seleção, ou seja, e essa seleção pode subverter, digamos, o ideário que estava na base da constituição do arquivo. E muitas vezes uma das questões que se coloca nessa reflexão é justamente que quem tem o poder para construir o arquivo é que promove o discurso acerca desse arquivo. E o arquivo é sempre também uma questão de poder, porque na verdade só tinha arquivo quem tinha poder, quem tinha dinheiro, quem tinha capacidade de armazenamento e etc. Hoje em dia, obviamente, isso pode estar um pouco esbatido com as questões digitais, mas esta é uma exposição que trabalha com materiais dos finais dos anos 60, princípio dos anos 70, que é quando vêm estas imagens, e portanto isto é uma extração, é minar o arquivo, não é? Segundo uma determinada lógica e uma determinada ideia. E a lógica aqui subjacente era a qualidade das imagens, mas que seria uma qualidade que não refletia sobre o papel documental
de evidência, de verdade ou de representação. Portanto, há uma anulação dessas ideias. Portanto, estamos a falar de um arquivo da NASA. As imagens às quais acedeste foi online, portanto é um arquivo digital, aberto, que está no domínio público. E curiosamente pegaste numa coisa que é quase contraditória dentro do processo arquivístico, não é? Que é a imagem que falhou nesse processo mais técnico, não é? Temos aqui várias situações. Queres falar alguma em particular? Ou queres falar da ideia desta contradição? Porque é que te interessou mais o erro do que propriamente a fiabilidade arquivística e da realidade destas missões que estamos a falar, que é da Apollo à Lua, que comporta esse peso e esse poder? Há toda uma estratégia de trabalho com o arquivo, e lembro-me agora de um artista palestiniano que é o Walid Rad, que é talvez um dos maiores protagonistas contemporâneos do trabalho com o arquivo, e para ele, digamos, a ideia das imagens, entre aspas, pouco evidentes, continua a ser constituinte. Porquê? Porque o contexto das imagens também tem que pertencer à leitura das imagens. Não podemos estar só aqui a dizer que esta imagem é a representacional ou pós-representacional, o que até seria um pouco equívoco, porque nessa altura ainda não se falava muito em pós-representação, mas aqui estamos a falar sobretudo em imagens que remetem para o erro. Elas não apontam diretamente para o erro, mas remetem, e até porque algumas são tecnicamente erradas, e a fotografia tinha na sua base aquele caráter de alguma rigidez das imagens serem muito bem feitas, terem uma grande qualidade e sobretudo demonstrativas de algo, não é? E aqui estamos perante, por um lado, esse paradoxo entre o querer demonstrar algo que era do projeto, digamos, colonial e imperial americano, e num contexto de Guerra Fria e, portanto, de guerra de afirmação do poder cultural, económico e científico perante as duas potências que estavam em conflito, e, digamos, esta ideia desta extração do arquivo não confirmar necessariamente isso. Portanto, isso vem numa linha de trabalho de uma certa, digamos, incoerência visual que está aqui explorada, mas que obviamente houve outros artistas que já o fizeram também. E tendo em conta também que a imagem não sendo o objeto central aqui, ou seja, a imagem no particular, ela é trabalhada num sentido mais expansivo, como é possível perceber pela imagem que estamos a transmitir. Temos uma abordagem que a escala se coaduna com o próprio espaço. Estamos a falar de uma intervenção de sítio específica, portanto foi construída especificamente para aqui, para esta sala, que é da Casa Azul, ao mesmo tempo esta imagem que simboliza esse lado de poder está alicerçada por outros conceitos textuais que têm origens muito particulares. Queres falar um pouco também disso? Aqui um conjunto de ideias que desafiam as convenções, não é? Portanto, as próprias imagens desafiam a convenção da representação, a ideia das molduras que continuam a desafiar essa condição, porque elas são desenquadrantes mais que enquadram as imagens ou que enquadrem as imagens, e, portanto, tudo isso é constituinte de um determinado discurso. Por outro lado, a introdução das frases que aqui são, digamos, espalhadas pelo espaço de uma forma quase grafitada, portanto, não só ajudam a construir a componente algo cênica e ao mesmo tempo espetacular, mas também anti-espetáculo de tudo isto. Há todo esse paradoxo, muitas vezes, da criação das instalações e dos objetos, que é como é que se cria algo que é espetacular, mas ao mesmo tempo pode contradizer essa própria ideia do espetáculo. E aqui, quer dizer,
este conjunto de frases que não são apropriadas, mas foram montadas de uma determinada forma a sugerir alguma contradição, não só naquilo que exibiam, digamos, em termos, e as próprias frases também têm subjacente muitas vezes a intenção de poder, até porque foram ditas por pessoas que estavam associadas a contextos do poder político e económico português, mas sobretudo também na maneira como são mostradas neste quase espécie de grafite, não é, visual que nós criamos aqui, e cujo grafite não é normalmente uma linguagem do poder. Portanto, o grafite é uma linguagem que se associa, não direi a subgrupos, mas pelo menos pessoas que não estão associadas às estruturas de poder e que o grafite lhes serve de alguma forma também para como afirmação de poder, não é apenas uma vontade estética, claro que o estético também está subjacente, mas portanto essa é mais uma, digamos, do modelo de contradição que toda esta instalação encerra, que começa nas imagens, passa pelas molduras, passa por aquilo que foi dito e que está aqui transcrito desta forma grafitada, não é, ao fim e ao cabo. Sim, no fundo é cruzar esses mundos que lembro-me de dizer várias vezes que aqui se pratica um desencontro com a ideia de poder, ou seja, que fala-se dele, mas vai-se contra ele ao mesmo tempo, denunciando algumas das suas falhas. Daí também as falhas estarem implícitas na imagem. Não sei se concordas. Esta exposição, ela não começa neste sítio onde nós estamos, começa fora deste sítio, onde temos uma videoprojeção que mostra uma câmara Hasselblad, o modelo 500 EML, a versão preta, e esse objeto basicamente foi o que foi usado, essa máquina foi usada para tirar estas fotografias que nós estamos a ver aqui. Portanto, queres falar um pouquinho sobre isso e o efeito pré-exposição, porque fazendo parte faz sempre, está num espaço de transição, não está propriamente num espaço que se enquadre como espaço expositivo. Queres falar um pouquinho sobre isso? Bem, esse vídeo à entrada para mim tem duas questões. Primeiro, uma que é artística, mais do que pessoal, que é a questão autoral. Ou seja, há logo uma ideia da destruição do autor que começa ali, portanto, portanto, não só que remete para imagens que não foram tu, que não fui eu que fiz, evidentemente, e o vídeo também não, mas, portanto, essa é a primeira intenção, que haja, digamos, essa destituição, vá lá, da ideia do fotógrafo, vá lá, que tira as imagens ou que faz aqui, portanto esta é uma instalação que se projeta de outra ideia, de outra forma. E segundo, o vídeo tinha essa intenção de receber, digamos, de fazer uma espécie de recepção do espaço e ao mesmo tempo nos criar logo elementos discursivos, quer através do som, portanto em que o som foi criado aqui por um artista cá de Torres Vedras, que é o Nuno Clímaco, e cuja sonoplastia estava fantástica e conseguia não só, digamos, sustentar ou acompanhar, não sei se isto é correto dizer desta maneira, mas também sustentar a visita, porque o som era perceptível dentro da sala, não é? E portanto esse vídeo tem essas duas componentes fortes, para além de ajudar a construir um discurso ainda antes da entrada da sala, e um discurso que é, digamos, que já assenta em algumas ideias que depois se transportam para dentro da sala, nomeadamente a ideia da instalação, da perda do ponto de vista. Portanto, a perda do ponto de vista é uma questão importante em termos fotográficos, ou seja, porque significa que, e esta é uma das sustentações bases da história da fotografia, deve existir um ponto de vista. E essa noção da perda está logo a partir daí, não é? Portanto, e por outro lado também remetia para o lado da apropriação, que aquela câmara já estava a indicar alguma coisa, não é? Já era, enfim, já fornecia alguma indicação de entrada.
Então, relativamente ao vídeo, João, pronto, ele aporta vários significados e interpretações. Um, e uma das que vou pegar é precisamente na analogia que faz ao cinema, através do som que o Nuno Clímaco compôs, ao cinema de ficção científica. Aqui dentro, depois de termos ouvido esse som, visto aquela imagem da máquina Hasselblad num plano muito fechado, propositado, como se ela tivesse perdida no espaço, uma coisa inusitada, uma máquina perdida no espaço. Depois, ao entrarmos, vemos toda uma cenografia, mas o que salta à vista é justamente uma imagem que comporta esta ligação daquilo que foi visto antes para dentro da sala, que é esta que temos aqui atrás, do Fuck Them, que visivelmente é possível compará-la com a entrada do Star Wars, a trilogia do Star Wars, que tem esse lado que disseste bem, que tem o lado do poder e das guerras, e fala-me um pouquinho sobre isso. Sim, o vídeo da entrada é a recepção do espectador aqui a este espaço e tem logo essas associações iniciais. Enfim, ele tem uma leitura em várias dimensões. Por um lado, desde logo a perda ou a possível perda da dimensão autoral, ou seja, o vídeo remete um pouco para isso quando estamos a observar uma câmara que parece estar num movimento algo perdido e também com algum glitch. É como se ela, ou seja, o movimento não é totalmente fluido, não é, ao fim e ao cabo, ou seja, há ali uma introdução visual que é do domínio do glitch, e isso já é discursivo, ou seja, não nos podemos esquecer de qualquer objeto que aparece numa exposição tem que ter uma intenção discursiva por trás. A sonoplastia fantástica criada pelo Nuno remete logo para esse universo cinemático, porque eu pedi que ele se inspirasse nisso a partir das imagens e sobretudo nas ideias que estavam subjacentes, e obviamente o cinema enquanto cultura pop, a cultura pop que não é para aqui, enfim, muito referenciada, mas que evidentemente é referenciada pela ideia da cultura popular, que já tínhamos falado no grafite há pouco, e digamos dessa integração de elementos, mas que são elementos conceptuais da exposição. A própria ideia de estarmos a apropriar-nos de um cartaz cinemático não é, digamos, pela ideia figurativa ou do design, mas sobretudo pelo que está subjacente a isso, que é o filme chama-se Star Wars. As imagens vêm de um contexto de Guerra Fria e da afirmação colonial e imperial americana, às quais o filme, a sequela dos 9 filmes do Star Wars também remete. Aliás, um subtema do Star Wars, que é talvez o subtema central, que é a luta entre o bem e o mal, não é? Portanto, as duas espadas, exatamente, a sede do poder e as duas espadas do bem e do mal que estão em eterno confronto, os dois lados, a sombra e a luz. Portanto, isso surge aqui claramente na exposição, porque essa é uma exposição sobre uma guerra, uma luta de poder, não é? As imagens têm esse contexto e as frases também têm esse contexto, não é? E portanto nós estamos aqui a apropriar de coisas que nos serviram para, digamos, montar esta instalação, porque as ideias eram pertinentes para o fazer. E falando sempre centralmente nessa ideia de poder e contrapoder, há sempre aqui uma grande contradição que também é muito visível à entrada desta sala, que é esta bandeira que nós temos aqui ao lado, que é, pronto, é uma bandeira que tem uma presença que não vem da ideia da imagem fotográfica, mas que reporta para o arquivo, porque não sendo uma representação exata, porque não era isso que era pretendido,
da bandeira na Lua, não é? Quando a bandeira supostamente que foi colocada na Lua, o registro da primeira é que essa ficou perdida no espaço, ou seja, descolou ela própria, e só uma segunda é que ficou realmente colocada, que é aquela que em princípio ainda lá estará. Não era essa a intenção. A intenção aqui era quase como o artista veio conquistar o espaço de exposição numa ideia de poder, não tratando de uma imagem que se referencie a um país. É branca, representa a rendição, e depois ainda tem a frase que diz: foi-me atribuída uma doença de Alzheimer. Portanto, uma frase inusitada, porque ou se tem ou não se tem, ninguém atribui a ninguém Alzheimer. E o próprio, exatamente, o próprio é difícil que se diga. Por isso, vou-te dizer, vou-te passar o microfone para falares um pouco o que é que tu achas, ou o que é que para ti representa, não tanto o que é que achas, o que é que para ti representa este objeto na sua relação com as imagens e com os textos. Eu acho que aqui a principal tensão é uma tensão política. E não nos podemos esquecer que aquilo que é passível de ser considerado arte política é um objeto de contestação. Portanto, e de forte contestação, até porque, vindo das correntes do modernismo, se diria que a arte ou não era política ou que a política estava demasiado estetizada. Portanto, há uma série de ideias que estão em confronto. Eu, na verdade, não me revejo em nenhuma dessas ideias. Eu usei os objetos que achei que devia usar para criar esta ideia, para pôr em confronto ideias, sobretudo ideias, abordagens estéticas. E, obviamente, ao falar com a apropriação, estamos a falar daquilo que já está feito, com o ready-made, na verdade, ao fim e ao cabo. Só que aqui a ideia de podermos também apropriar-nos dessas ideias e dessas frases para construir um discurso, e um discurso que não está cingido, digamos, a determinadas formas de disseminação e de oficialização. Portanto, aqui estamos a construir um discurso que é, na verdade, alternativo. E esta bandeira que está aqui no meio da sala é bastante relevante nesse domínio, porque ela contradiz-se em vários momentos. Quer dizer, o artista conquista o espaço, mas essa não é a ideia subjacente, até porque a bandeira é branca e a bandeira branca está associada à rendição, e nomeadamente a bandeira costuma ser um ato de poder, e o poder é o poder de influenciar a memória futura, não nos podemos, e sobretudo coletiva, a memória futura coletiva. Para isso é que serve o arquivo, e por isso é que ele é poderoso, que é o poder de influenciar a memória futura e coletiva, e a formação das identidades e de todos esses núcleos que sabemos. E esta bandeira, mais uma vez, contradiz isso, porque diz, supostamente, alguém diz de si que tem uma doença de Alzheimer. E, portanto, há uma contradição óbvia entre aquilo, não sei se é óbvia, mas pelo menos há uma contradição entre aquilo que a bandeira demonstra e pretende ser e aquilo que ela não é, porque essa é a natureza desta exposição. É aquilo que pretende ser e que na verdade não é, ou aquilo que é, mas que não pretende ser e que está disfarçado de forma algo maquiavélica. Vá lá. Outra coisa que também é evidente, e acho que não nos resta muito mais coisas do que falar, é a utilização das molduras. Portanto, nós temos molduras que estão deslocadas, outras, ou seja, antes de mais, as molduras não estão a ser usadas para enquadrar, até são mais usadas para desenquadrar a imagem, mas não fazem só isso, também têm outras funções. Queres falar um pouco sobre a utilização? Porque a utilização que está feita aqui, tanto das imagens como das frases e as molduras, é uma
uma postura que tem a ver com a cenografia, mas que não se reserva só a isso, é muito mais. Sim, mais uma vez o propósito tem que ser, ou neste caso a intenção era que fosse discursiva. As molduras é um objeto que está bastante presente nas imagens, e sobretudo na pintura também, no desenho, na representação, e a moldura tem normalmente um papel de suporte e de dignificação, não é? Ou seja, parece apenas o lado funcional, mas se tu reparares, normalmente as molduras já são bastante discursivas, sobretudo no meio artístico, porque são usadas como objeto de status, ao fim e ao cabo. Portanto, elas são caras e pesadas e o vidro museu é caríssimo, portanto, há todo logo um lado de construção discursiva que está associado às molduras. Aqui, pelo contrário, elas fazem o papel de destruição cenográfica, ao fim e ao cabo, não é uma destruição muito óbvia, mas é um papel de desenquadramento e, portanto, até da própria criação e reprodução artística do espaço cênico, sobretudo aqui nesta parede lindíssima do satélite e tudo mais. E, portanto, essa era uma ideia que eu já tinha começado a trabalhar de forma assim um bocadinho superficial, mas interessante, numa exposição anterior que eu fiz que se chamava O Efeito Estufa, onde eu testei algumas ideias para trabalhar, digamos, este lado discursivo, arquitetónico e conceptual das exposições, e que aqui realmente ganham outra amplitude e outro relevo, sobretudo por aquilo que mostram e demonstram ao fim e ao cabo. Agora, por último, eu gostaria de te agradecer por teres vindo com uma ideia tão provocadora quanto esta, que me estimulou enquanto curador. Acho que foi um trabalho muito frutífero e que nós conseguimos desenvolver, do qual me orgulho muito. E já faço exposições desde 2009. Esta está no top 5, no segundo lugar. Isto querendo levar a coisa assim mais para o lado mais popular, mas quer dizer qualquer coisa. Portanto, a mim deu muito prazer fazer este projeto. Acho que foi bem aplicado, foi um projeto bem resolvido, está bastante coerente com a ideia central e parece-me que tem potencial de ser itinerado. Portanto, quem nos ouvir e quiser receber esta exposição, existem mais imagens, ou seja, é uma exposição instalativa, sítio específica. As ideias que estão cá permanecem e, estando noutro lugar, será apropriado nesse lugar, com mais ideias, com mais imagens. Uma nota ou duas que me escapou foi em relação aos textos. Eles estão escritos com um tipo de letra que é o Franklin Gothic. Essa fonte é uma fonte que é a mais usada mundialmente na imprensa. Todas estas frases foram conhecidas por todos nós, sobretudo mediadas pela imprensa, ou seja, muitas delas até descontextualizadas, que perdem algum sentido no contexto em que foram ditas. E outra questão é a luz que foi usada é uma luz que vai de encontro talvez a uma deslocação da retina no que diz respeito à interpretação das imagens tal como elas são, porque havendo esta layer de cor, altera a textura, altera a cor e isso foi propositado. Portanto, não só na ideia de querer fazer com que o próprio espaço desta exposição fosse ele próprio também expandido, no sentido universal da palavra, mas também na ideia de criar novas leituras sobre o que já tinha outras leituras. Portanto, é uma exposição que é possível aplicar noutros espaços. Além dos agradecimentos que te faço e que te dirijo, queria também fazer
a uma pessoa que nos ajudou nesta exposição, que faz parte de uma associação aqui local, que é o Gonçalo Lobato, da Performact, que nos emprestou precisamente estas luzes, que fazem parte desta exposição, e de incluir mais a Nina, que foi quem fez as bainhas desta bandeira. Eu não sei cozer, portanto o João também não sabia. Portanto, nós felizmente cá em Torres Vedras temos bons parceiros. Além destes, a impressão toda foi feita cá em Torres Vedras, na A3, e foram eles que nos ajudaram também com um trabalho de impressão que ficou muito interessante e que nos deu a possibilidade de fazer esta exposição da forma como queríamos, porque as questões técnicas também, que às vezes nos ultrapassam, é precisamente na impressão. What you see is never what you get. Portanto, ficamos por aqui. João, muito obrigado. Sim, só fechar, agradecer a ti e a toda a equipa da Imerge que esteve a trabalhar desde o início, o Henrique, o Sérgio, enfim, todas as pessoas que colaboraram aqui nesta exposição. Agradecer-te essa bondade de me meteres no top 2. É curioso, porque eu sei que tens feito poucas exposições de fotografia aqui. Enfim, isto também não é uma exposição convencional de fotografia, nunca foi essa a intenção. E pronto, e desejar as maiores felicidades. Continuemos aqui em Torres Vedras, felizmente, com este dinamismo e esta possibilidade que, embora parece que estamos numa esfera local, mas temos conquistado um espaço de visibilidade que é também nacional. Isso congratulo-me não apenas por mim, mas pelo ecossistema, no fim e ao cabo, porque esse ecossistema é que cria riqueza, digamos, e diversidade. E pronto, agradecer mais uma vez.